Então, pessoal, estamos iniciando as nossas aulas aqui pelo Instituto Ícones Online, voltadas para o exame de ordem. Meu nome é Cid Eduardo Brown, o pessoal me chama de Cid Brown. Nós vamos trabalhar as disciplinas de ética, Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral e Direito Civil. Então, os senhores vão me ver nessas duas disciplinas. Nossa aula de hoje é sobre o Estatuto da Advocacia, né? Então, aula de ética. Os editais dos exames anteriores de ordem, eles estabeleceram a seguinte regra: pelo menos 15% das questões do exame de ordem tem que ser sobre ética, estatuto e regulamento geral. Gente, 15% no universo de, são 50, são 80 questões, dá em torno aí de 10 a 15 questões. Fica nessa variante aí. De 10 a 15 questões do seu exame de ordem, portanto, serão sobre Estatuto da Advocacia, Código de Ética e Regulamento Geral da Advocacia. Nós temos aí, então, gente, uma grande chance de já dar um passo largo em sentido da aprovação nessa primeira fase do exame de ordem, se gabaritarmos as questões de ética, Estatuto da Advocacia. E veja bem, é muito fácil a gente gabaritar essas questões. Por quê? Porque o universo de estudo dessa matéria, ele é o mais reduzido entre todas as matérias que vão cair no exame de ordem. A gente vai analisar aqui a legislação que a gente vai ter que estudar. Então, nós temos realmente grande chance de, dando uma focada boa nessa matéria aí, gabaritar as questões de ética e, então, como eu falei, dar um grande passo na aprovação na primeira fase do exame de ordem. Vamos lá, então, pessoal? Beleza. Estatuto da Advocacia e da OAB. Qual é a legislação que nós vamos ter que estudar para, como eu falei no início da nossa exposição aqui, gabaritar essas questões no exame de ordem? A primeira delas é a Lei Federal 8.906, que atende pelo nome de Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A sigla é o EAOAB. Esse aqui na verdade, essa lei é a base do nosso estudo, né? Ela estabelece todas as regras gerais para o exercício da atividade da advocacia, tá ok? O Estatuto da Advocacia tem mais ou menos 80 artigos. Qual é o outro instrumento que nós vamos ter que estudar? Regulamento Geral da OAB, né? O Regulamento Geral da OAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB são atos normativos editados pelo Conselho Federal da OAB. Então, são esses três instrumentos que nós vamos ter que estudar. Só o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, a Lei Federal 8.906 de 1994. É uma lei ordinária. Os outros dois instrumentos são atos normativos editados pelo Conselho Federal da OAB. Importante essa informação por quê? Para mim alterar o Estatuto da Advocacia, eu só posso fazê-lo por meio de uma lei ordinária, uma lei de mesma hierarquia. Eu não consigo alterar o Estatuto se não for por meio de uma lei editada pelo Congresso Nacional. Perfeito? Já o Regulamento Geral da OAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB, por serem atos normativos emitidos pelo Conselho Federal, eles podem ser alterados por meio de um novo ato normativo editado pelo Conselho Federal da OAB. Beleza? Eu adiantei para vocês que o Estatuto tem em torno de 80 artigos, o Regulamento Geral é um instrumento mais detalhado e tem em torno de 150, 160 artigos. E o Código de Ética e Disciplina por volta de 60 artigos. Vou dizer mais para os senhores devem enfocar mais, porque cai mais questão do Estatuto e do Código de Ética. Somando os dois, os senhores vão ter que estudar mais ou menos aí 150 artigos. Ah, então não preciso ler o Regulamento Geral? Precisa.
Vamos ler o regulamento geral da OAB. Tá? Mas não se preocupe em decorar, porque é humanamente impossível decorar 150 artigos, 160 artigos com seus incisos, parágrafos, enfim, artigos renumerados, repetidos. Não vai ser possível. Agora, eu os aconselho a deixar isso aí sempre à mão. Dê uma folguinha, estou lá no meu trajeto de ônibus todo dia. Vamos lendo ali, ó. Imprime a lei, imprime o código de ética, imprime o regulamento geral. Todo tempinho que você tiver, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dá uma lidinha nisso aí. Isso aí vai entrando na cabeça. Juntamente com as nossas aulas, os senhores terão condição, portanto, plena de gabaritar as questões de ética no seu exame de ordem. Vamos dar seguimento para a aula de hoje, especificamente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os quadros da OAB e os tipos de inscrição na OAB. Vamos lá. Quadros da OAB. Quem é que se filia? Quem é que se inscreve na OAB? Né? A gente vai falar numa aula futura qual é a natureza jurídica da OAB. Já lhes adiantando, é uma natureza jurídica sui generis no ordenamento jurídico brasileiro. Só existe a OAB com essa especificidade. Tá? Mas isso nós vamos falar numa aula lá para frente, nós vamos precisar de outros subsídios para a gente decifrar essa natureza jurídica. Mas é uma entidade de classe, não é isso? Que regula a atividade da advocacia, fiscaliza os advogados, enfim. Quem é que se inscreve nela? Quem pertence aos quadros da OAB? O advogado. Isso está lá previsto no artigo 8º do Estatuto da Advocacia, as regras para sua inscrição. E os estagiários de direito, cujas regras para inscrição estão no artigo 9º do Estatuto da Advocacia. Perfeito? Então, quem é que pertence à OAB? Os quadros da OAB? Advogados e estagiários de direito. Requisitos para inscrição como advogado. O artigo 8º traz 7 incisos estabelecendo os requisitos para que uma pessoa possa realizar a sua inscrição na OAB e então passar a pertencer aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá? Vou ler rapidamente elas e aí depois a gente vai dissecar. Capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Credenciada aonde? No Ministério da Educação, obviamente. Título de eleitor, equitação do serviço militar, ser brasileiro, aprovação no exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, precisa ter idoneidade moral e, finalmente, prestar compromisso perante o Conselho Seccional, aonde ele está fazendo a sua inscrição. Então, vamos analisar cada um desses incisos? Capacidade civil. Capacidade civil no Brasil, gente, regulada no Código Civil nos seus primeiros artigos, né? E essa capacidade que o inciso 1º do artigo 8º do Estatuto da Advocacia exige, ela é uma capacidade plena e presumida. O que quer dizer isso? Bom, quando é que se alcança a maioridade civil no Brasil e, por conta disso, a capacidade plena para o exercício de todos os atos da vida civil? Completando 18 anos de idade. É o artigo 5º do Código Civil que estabelece essa regra. Completou 18 anos, adquirir a capacidade plena. Presumida por quê? Porque até que se prove em contrário, você tem algum tipo de deficiência mental, e, portanto, você teria que ser submetido a um processo de interdição, e aí você não estaria apto a praticar os atos da vida civil. Até que se prove em contrário, você, ao completar 18 anos, adquiriu a capacidade plena. É isso que se exige na OAB para a sua inscrição. 18 anos completos. Perfeito?
Mas e aí, como é que ficam as hipóteses de emancipação? A gente sabe que o próprio Código Civil, lá no seu artigo 5º, parágrafo único, estabelece as hipóteses de emancipação, né? Eu coloquei rapidamente aqui os três tipos de emancipação que estão previstos lá no Código Civil. A emancipação legal, que decorre da lei, né? Lá o parágrafo único estabelece algumas hipóteses de emancipação legal. Quais são elas? Pelo casamento. O menor, com 16 anos, que se casar, adquire a emancipação legal. Ele, então, com 16 anos, casado, pode fazer a sua inscrição na OAB, desde que preencha os outros requisitos cumulativamente. Gente, esses 7 incisos são cumulativos. Eu tenho que preencher todos ao mesmo tempo para ter condição de inscrição. Então, completei 16 anos, casei e preenchi os demais requisitos, pronto. Supri o requisito do inciso 1º do artigo 8º do Estatuto da Advocacia. Outra hipótese, o menor que tem economia própria aos 16 anos. Com 16 anos ele montou uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e, enfim, está faturando rios de dinheiro, tem economia própria, hipótese de emancipação legal. Entre outras que os senhores vão ver com mais calma nas aulas de Direito Civil, que eu, por acaso, também vou ministrar para os senhores. Emancipação judicial. O menor, quando o pai não quer lhe emancipar e não preencheu aquelas hipóteses da emancipação legal, ele pode requerer ao juiz. E se o juiz lhe outorgar a emancipação, desde que ele tenha 16 anos, nós estaremos diante de uma hipótese de emancipação judicial. Preenchendo os outros requisitos, ele também pode se inscrever nos quadros da OAB. E a emancipação voluntária. A emancipação voluntária é aquela que o menor, ao atingir 16 anos, os pais se dirigem a um cartório de registro civil e outorgam essa emancipação por uma escritura pública. Tá ok? Em todas essas hipóteses, o menor com 16 anos, sendo emancipado e preenchendo os demais requisitos, ele pode se inscrever nos quadros da OAB. Um último exemplo para a gente fugir disso. Outra hipótese de emancipação legal é a colação de grau em ensino superior. O menor que colar grau com 16 anos de idade, no ensino superior, ele está emancipado para praticar todos os atos da vida civil, inclusive podendo se inscrever nos quadros da OAB. Então vamos supor que alguém superdotado, porque tem que ser superdotado, cursou lá a faculdade de Direito e aos 16 anos colou grau em ensino superior no curso de Direito. Preenchendo os demais requisitos de inscrição, ele vai poder se inscrever nos quadros da OAB, mesmo tendo 16 anos de idade. Perfeito? Então, as regras de emancipação valem aqui também para a capacidade civil, para efeitos de inscrição nos quadros da OAB. Segundo inciso, segunda exigência, diploma, que é a regra, ou certidão de graduação. Gente, você que já colou grau, ou que está prestes a colar grau e que já sabe pessoas que colaram grau, muitas vezes o diploma leva um certo tempo para ficar pronto. Ele tem que ir para o Ministério da Educação, ele tem que passar por um processo de certificação, enfim. Tem um trâmite burocrático aí que muitas vezes leva, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou até mais em alguns locais. Então o cara colou grau em dezembro e já fez aquele exame de ordem de dezembro, ou já tinha feito o exame de ordem anterior, lá em junho, que é permitido, ou o exame de agosto, enfim. Colou grau em dezembro e já está em condições de se inscrever na OAB, mas o diploma dele ainda não está pronto. Ele pode, então, nessa hipótese, pedir para a sua faculdade, para a sua universidade, para a sua IES, para a sua instituição de ensino superior, uma certidão da graduação, que vai, então, fazer as vezes do